casa, vem sobre a nossa família, vem sobre o nosso trabalho, vem sobre a nossa fé. E que muitas dessas situações nós perguntamos: Deus, onde tu estás? Deus, o que tem feito para mim? Deus olha para essas situações. E é por isso que eu fiz a pergunta: Deus é o mesmo? Mas a Bíblia, ela diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda, nem tem sombra de variações. E o salmista Davi, ele fala que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, e eu pergunto: você já andou um dia pelo vale da sombra da morte? Ou você já viu a morte? Ou andou neste vale? Porque o vale da sombra da morte é algo terrível, é algo assombroso para aquele que tem a fé em Deus. E para aquele que não tem, é desastroso. Porque o vale é você realmente enfrentar situações onde a sua fé é provada, como foi provado a fé de Abraão, quando Deus pediu que ele entregasse o seu único filho, Isaque. Aquele que era o filho da promessa, aquele que Deus disse que daria a ele, e que desse filho viria nações, gerações e gerações. E aí o próprio Deus, então, diz: agora você vai me apresentar ele para ser sacrificado. Isso é andar no vale da sombra da morte. Como tantos outros teve no vale da sombra da morte, como teve Daniel na cova dos leões, no vale da sombra da morte. Assim como teve Sadraque, Mesaque, Abednego, que foram colocados na fornalha de fogo, foram colocados no vale da sombra da morte. E Davi diz: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, ainda que eu passasse por essas situações, ainda que eu estivesse nessa situação de perigo, de risco, não temeria mal algum. Eu sempre preguei aqui na igreja que nós temos que afastar o medo da nossa vida. Não é que você tem que deixar de ter medo. Porque quando você teme a Deus, você não faz coisas desagradáveis. Mas não tenho medo. Quando que eu não tenho medo? Quando eu confio em Deus. Quando eu deposito aos pés do Senhor os meus problemas, as minhas dificuldades, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem que cuidar de vós. Então eu estou colocando o meu medo para fora. Deus é o meu. As situações que ocorrem no dia a dia, nós ouvimos a cada dia notícias, mais notícias de morte, de terror, de assombramento, de assassinatos. Basta ligarmos a televisão, basta acessarmos a internet, basta ligar o rádio, no AM, no FM, todos os meios de comunicação, abrir o jornal. Tem aqueles que você, ao abrir, você já começa a ficar com as mãos ensanguentadas. E eu pergunto: Deus é o mesmo? Deus é o mesmo. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. E Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu estivesse em perigo, ainda que eu estivesse nessa extrema dificuldade, ainda que eu estivesse ao ponto de morrer, não temeria mal. Por que será que ele tinha esta convicção? Por que será que ele tinha esta certeza de que nenhum mal
aconteceria com ele. A gente olha assim, eu não vou para a igreja porque o lugar que eu vou passar é muito violento. Não vou na igreja porque disseram que está vindo um surto de um novo vírus. E agora foi detectado essa semana que tem um vírus aí que é antes de todos os vírus. Né? Uma bactéria. Será que essa bactéria não chega no Brasil? Daí eu já não. Deus é o mesmo? Se Ele é o mesmo, eu não vou temer uma nova bactéria. Eu vou me precaver, mas eu não vou me assustar, eu não vou me alarmar, porque Deus é a minha segurança. Amém. É exatamente isso que Davi estava dizendo. Eu não vou ter medo, eu não vou me atemorizar, eu não vou me enfraquecer, ainda que eu esteja em ponto da morte, porque o Senhor está comigo. Porque ele estava, ainda que ele estivesse no vale da sombra da morte. Mesmo que você esteja na dificuldade, como ele estava aqui dizendo, não deve ter nenhum temor. Por quê? Porque ele tinha certeza que Deus estava com ele. Agora eu faço uma pergunta. Você tem certeza que Deus está contigo? Você tem certeza que Ele te guarda? Porque a palavra diz que não dormitará, ou seja, não dormirá, o guarda de Israel. Aquele que peleja, aquele que está ao nosso lado. Por que tememos então? Por que nos apavoramos? Porque as situações vêm e nós desfalecemos. Basta qualquer coisinha. Eu acho que dessa vez eu vou morrer. Eu não vou suportar essa pressão. Um problema financeiro, agora Deus, eu vou morrer. Não tem solução, não tem mais condições. A semana está se chegando. Isso. E você já passou aquela semana, já passou outra semana, e outras vieram, e foram se passando, e você continua. Você morreu? Não. Foi por Deus. Porque Deus se livrou. Mas nós entramos, irmãos, em desespero. Onde que está esta firmeza que Davi estava dizendo? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal. Tem pessoas que ficam assim, eu estou desempregado. Essa manhã tem uma entrevista. Tem uma entrevista, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se eu vou sair bem, eu não sei se a pessoa que eu vou entrevistar. A palavra diz que tudo mais Deus falar. Entrega tudo para o Senhor, confia nele. Eu estou nervoso. De manhã eu estou nervoso. Qual é a hora do confronto? Amanhã de manhã. Por que eu estou morrendo hoje? Onde que está o meu Deus? Ele não é o mesmo. É o mesmo hoje, ontem, hoje e será amanhã, será eternamente. Deus vai estar contigo. Por que é esta apreensão? Deus é o mesmo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria algum. Por quê? Porque Deus está contigo. Deus sempre vai ao teu lado. Porque Ele disse que Ele não é um homem nem filho do homem para que minta. E a palavra diz que mesmo que você seja infiel, Deus continua sendo fiel. A sua palavra.